Tá todo mundo ligado. Olá pessoal, eu sou a professora Roberta, de Redação do Colégio Nobel aqui de Maringá, e nesse momento vou fazer um comentário super rápido para vocês com relação à prova de redação. Vou começar com o tema. Os textos desta prova de redação abordam a temática sobre a influência dos pais na escolha profissional dos filhos poder ser positiva ou negativa. Tendo-os como apoio, redige os gêneros textuais solicitados. Bom, vou começar do básico. Não sei se vocês perceberam, mas esse tema é gigantesco, né? A influência dos pais na escolha profissional dos filhos. Eu teria parado por aí. Porque se os pais influenciam, creio eu já estar implícito que essa influência poderia ser positiva ou negativa, sendo isso já um enfoque temático. Eu não entendo que tudo isso daqui seja um tema, até porque não era natural da UEM colocar uma temática tão longa quanto essa. Mas assim, em termos de dificuldade, sem dificuldade alguma, porque vocês, né, afinal de contas, estão vivenciando esse momento maravilhoso da sua existência, em que você quer fazer, sei lá eu, design de interiores e o seu pai quer que você faça arquitetura, não é? Até porque a própria PUC já tinha pedido um tema parecido, então creio que, no tocante ao tema, estávamos tranquilos. Bom, o gênero 1, eu tenho certeza absoluta, foi o que deixou todo mundo de cabelo em pé. Como assim um artigo de opinião? Mas todo mundo não fala a hora inteira que artigo de opinião ia ser difícil cair na UEM? Pois é, gente, eu mesma falei isso, vou fazer aqui o meia-culpa, falei para todo mundo. Nossa, não vai cair artigo, né? Jesus me chicoteia nesse momento. Mas tudo bem, é bom para a gente tomar vergonha na cara e falar, olha, não dá para adivinhar nada. Essa não é uma prova previsível, pelo visto essa banca não é a mesma, as coisas mudaram muito. Então vamos analisar esse comando? Na sua opinião, a influência dos pais pode ser positiva ou negativa na escolha profissional dos filhos? Tendo como apoio os textos 1 e 2, responda a essa questão polêmica, produzindo um artigo de opinião com no mínimo 10 e no máximo 15 linhas. Você deverá dar um título ao seu artigo. Viram, gente? Obrigatório. Para orientar sua produção, considere que seu texto será publicado em um jornal de circulação local, cujos leitores podem ter uma opinião diversa da sua ou podem não ter ainda uma opinião formada sobre a questão em pauta. Apesar de eu ter achado o tema super tranquilo, o problema aí é o gênero. Afinal de contas, as pessoas não têm o costume de lerem artigos de opinião e, quiçá, escrever artigos de opinião. Duas críticas à prova da UEM. Mínimo 10, máximo 15 linhas. Eu nunca li um artigo de 10 linhas, de 15 também não. Achei que a linha eram pouquíssimas linhas para desenvolver um texto de uma natureza tão singular quanto essa. Pelo menos na minha opinião. E imagino que um aluno que tenha feito recursos intertextuais, tenha colocado figuras de linguagem, deve ter pensado, tá, vou colocar tudo isso e acabaram as linhas. Ele deve ter ficado meio perdido porque era muita coisa que você tinha que fazer para pouco espaço. Segundo problema, apareceu claramente no comando, responda a essa questão polêmica. Um aluno desavisado, com certeza teria lido isso daí e ter pensado, então eu vou ter que escrever uma resposta argumentativa? Se você prestou atenção, você não repetiu o enunciado, você não retomou a pergunta, porque essa é uma prerrogativa de resposta argumentativa e não de artigo de opinião. Então, eu acho que é aí que estava a pegadinha do malandro, né? Então, se você não quis levar uma na cara, não era para ter respondido a pergunta copiando. A influência dos pais pode ser positiva ou negativa, depende da sua tese, na escolha profissional dos filhos, porque, blá, 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 blá. Era um texto de opinião, mas não uma resposta argumentativa. Eu só gostaria de saber os critérios que a banca da UEM vai utilizar na hora de avaliar esse artigo de opinião, porque na minha pequenez, eu nunca vi um artigo de 15 linhas. Mas tudo bem, né? Vai rolar um pouco de água por baixo dessa ponte, a gente vai ver o que acontece. O gênero 2, um texto instrucional. Molecada tá careca de fazer, caiu em dezembro do ano passado, como sobreviver morando em uma república para estudar, caiu nas etapas 2 e 3 do PAS, agora em 18 de novembro, e voltou para a sua prova. Vamos lá. Tendo como apoio os textos 1 e 2, redija um texto instrucional aos leitores da revista Pais e Adolescentes, com no mínimo 10 e no máximo 15 linhas, no qual sejam apresentadas instruções aos pais sobre como proceder com seus filhos no momento da escolha profissional deles. Você pode optar
por dar ou não um título ao seu texto. Analisando esse comando claro, especificou o público leitor, pais que leem a revista Pais e Adolescentes, contexto de publicação, revista Pais e Adolescentes, e deixou claro o objetivo: como proceder com seus filhos no momento da escolha profissional deles. Como, de novo, a UEM estabeleceu um mínimo e um máximo, aposto que tem muita gente que deve ter ficado feliz e deve ter pensado: ai, que legal, agora eu vou dar apenas 2 instruções e acabou. Meu texto vai ficar bom. E eu, de novo, falo isso para você que está me ouvindo. A UEM colocou limite de 15, utilize as 15 linhas, não seja trouxa otário. Diferença: pediram para você colocar título ou não, ficou facultativo. Aí eu já não sei, então posso pressupor que não vai ser um critério de diminuição da sua nota. Se você colocou um título ou não, um abraço para o gaiteiro. Eu daria um título, né? Até porque a UEM sempre cobrou o texto instrucional com título, mas daí, como o comando veio um pouquinho diferente, como eu já disse, ficaria a seu critério. Esse texto em si, tranquilo, temática tranquila, faço uma ressalva aí ao artigo de opinião, porque nunca vi mesmo um artigo curtinho desses. E, de novo, gostaria de saber que critérios vocês vão usar, banca de redação da UEM, para avaliar um artigo de opinião. O que vocês queriam que o aluno fizesse? Qual que era a estrutura solicitada? Porque cada articulista, teoricamente, faz a sua. Diogo Mainardi tem uma estrutura que difere da estrutura dos artigos da Ruth de Aquino, que são bem diferentes do Roberto Pompeu de Toledo. Uma coisa que eu sei: nenhum desses articulistas escreve um texto em 15 linhas. Então, eu só queria saber isso. Imagino que os nossos alunos também. Foi a surpresa do campeonato, né? Mas, no geral, não vou poder falar muita coisa porque não sei ainda o que vocês vão usar. Gostaria de saber. Bom, ficamos por aí. Quem sabe ajudando você ou não, você continuando angustiado. E, bom, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí as poucas dicas e a gente se vê depois num outro encontro. Até!